Câmara, o Senado, criminalizado. Com heróis, criminalizando os políticos. Depois, não satisfeitos, chegou um personagem, porque aquilo só pode ser chamado de personagem como presidente, e atacou o judiciário da forma como atacou e deu no que deu. Então, é o momento da gente mostrar que a democracia está em pé. E não é vândalos, terroristas que vão derrubar a democracia. Nós não temos o que temer. Nós temos é que manter a cabeça em pé e trabalhar pelo Brasil. O Brasil precisa do nosso trabalho, do trabalho do presidente Lula, que se elegeu. E aí, não vou sair em defesa, mas dizer, olha, o ministro da Defesa, ele não tem força policial. Querer agora imputar ao ministro Flávio Dino a responsabilidade sobre o que aconteceu em Brasília é a gente querer arranjar justificativa. E não dá para justificar os atos que aconteceram no dia 8. Por isso, a minha sugestão são duas. Que o dia 8 não seja esquecido, 8 de janeiro de 2023. Que o Senado possa tornar essa data um símbolo da resistência, parabenizar aos servidores da segurança que tentaram de todas as formas, sozinho, impedir que fosse depredado o Senado Federal e a Câmara Federal. Infelizmente, isso não pode ser feito. E sugerir a Vossa Excelência que crie uma comissão de senadores e senadoras para que acompanhe as investigações que estão sendo feitas, porque agora não vai ser que nem a Comissão da Verdade que nós vamos deixar para trás. Nós temos que punir, seja quem for, seja do meu estado que financiou isso, ou quem tem estrelas nos ombros que está por trás também disso. Sem medo, enfrentar a verdade e colocar a verdade de quem está por trás disso. Não é só um capitão que está na Flórida, tem outras pessoas também envolvidas muito fortemente. Por isso que eu peço que esses senadores e senadoras possam acompanhar essa investigação e traga nomes. O ministro Flávio Dino ontem disse o seguinte, olha, nós temos aí já em 10 estados. Ministro, o senhor tem que dar nomes. Tem que acabar com esse negócio de achar que o senhor tem que ficar sabendo. Não estou lhe acusando de absolutamente nada. Acho que o que tem menos culpa nessa história é o ministro Flávio Dino. Vamos deixar claro. Eu não vou entrar aqui no mérito dos responsáveis, mas entro no mérito daqueles que financiaram, que deram voz a isso. E o ano passado, senhor presidente, tem um discurso meu aqui, já denunciando que o comandante militar da Amazônia tinha cruzado os braços vendo aquela mixórdia que estava no Comando Militar da Amazônia, que é um símbolo da resistência das nossas fronteiras. E aqueles militares que ficam nas fronteiras, cuidando das nossas fronteiras, nós temos que ter todo o respeito. Não podemos ter respeito por aqueles que foram avacalhar o Comando Militar da Amazônia. Senador Omar Aziz, cuidaremos também, além das providências criminais, de ajuizar as ações de reparação de danos individualmente em relação a essas pessoas, com todas as medidas cautelares de arresto, de sequestro, de bloqueio de ativos, porque, repito, não é justo que o povo brasileiro pague a conta da depredação praticada por criminosos. Eles deverão pagar essa conta e nós tomaremos todas as providências para que isso aconteça em relação à invasão praticada no Senado, na Câmara dos Deputados, a invasão praticada no Congresso Nacional. Portanto, as instâncias estão coordenadas, a Advocacia do Senado, a Polícia Legislativa, a Diretoria-Geral do Senado, a Secretaria-Geral da Mesa, a Consultoria Legislativa, a mesa diretora do Senado, dentro desse propósito incansável de não se permitir que prevaleça um sentimento que numa hora dessa não se pode ter, que é o sentimento da impunidade. Essas pessoas precisam e serão punidas na forma da lei. Repetir uma vez mais que mesmo diante de toda a infâmia e sob assalto, nossa democracia persiste e seu povo, amante da paz, enxergará em suas instituições a defesa desses valores e a proteção da sua Constituição.
A matéria que nos traz hoje a plenário, em caráter excepcional e necessário, é o projeto de decreto legislativo PDL 01 de 2023, consiste em remédio amargo diante de moléstia severa, a consecução de atos inéditos de ataque às nossas instituições, com vandalismo e depredação dos palácios que cediam os poderes legislativo, executivo e judiciário. Mesmo evitando antecipar julgamentos sobre o governador do Distrito Federal, que naturalmente depende de investigação e apuração de responsabilidades, é possível e necessário antecipar. A administração do Distrito Federal falhou com o Brasil. Falhou com os poderes constituídos, com o corpo diplomático residente na capital. Falhou com o povo que teve seu domingo turbado por cenas de violência e profanação dos símbolos nacionais, dos documentos públicos, do patrimônio histórico e cultural. A opção presidencial pela intervenção, evidentemente necessária, de caráter limitado à segurança pública, me parece adequada. Apesar do fracasso evidente na proteção da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes, a intervenção em ente federal é medida gravíssima e assim deve continuar. Mais que isso, a legitimidade política derivada do resultado eleitoral deve ser respeitada até que se demonstre, por meio do devido processo legal, que houve falha grave no dever do mandatário, conforme previsto em lei. No momento, basta a intervenção temporária, breve e cirúrgica, para cessar os atos antidemocráticos que conspiram para sabotar nossa democracia. A medida é correta e balizada, devendo ser ratificada por esta Casa. Parabéns ao presidente Lula, que tem atuado de modo firme, reforçando a importância do papel de todos nós na construção de uma cultura de paz e de pacificação da nação, sem prescindir da defesa de que sejam apurados os crimes cometidos e responsabilizados os seus autores na forma da lei. Essa busca pelos criminosos deve ser amparada pela lei, inclusive nas garantias constitucionais e imperativos da dignidade humana. Não há qualquer surpresa ou antagonismo. Só é possível cumprir a lei e buscar a justiça se for por meio da Constituição. É o que sempre defendemos, o império da lei a todos, sempre, sem privilégios, sem melindres. Como disse Lula, eles querem golpe, mas golpe não vai ter. Aproveito esse espaço aqui na tribuna para reforçar o pleito que tem ecoado nas ruas, nas conversas de família, nas redes sociais. É preciso buscar justiça, nem mais nem menos. Justiça, nem justiçamento, nem compadrio. Justiça. Faço aqui o apelo ao ex-governador, senador eleito, ministro Flávio Dino, em nome de quem saúdo todos os demais profissionais da segurança pública. Para concluir, senador Jean Paul. Concluindo. Da segurança pública, servidores que cuidam da segurança das nossas famílias. Contamos com seu trabalho diligente e responsável para punir na forma da lei, não apenas aqueles que invadiram e depredaram nosso patrimônio, como aqueles que financiaram esses movimentos golpistas. Contra aqueles que apostaram no caos e na destruição, que cultivam a violência como forma de mobilização política. Todos esses precisam pagar o que devem à sociedade, que foi em sua inteireza aviltada por fatos que há muito antecedem as cenas deprimentes deste fim de semana. Não podemos ignorar a recente tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília. A semente do terror não só está presente, como está crescendo. Ela deve ser retirada imediatamente e extirpada do nosso convívio. Mas a forma com a qual conduziremos essa busca
Para concluir, senador. Justiça e reparação é o que nos qualificará como justiça de fato justa. Contra a infâmia, a honra. Contra a violência, a concórdia. Contra a destruição, os esforços para construir uma nação mais bela e justa para todos os filhos dessa terra. Estamos unidos com força, convicção e responsabilidade. Sigamos na defesa intransigente da democracia e do Estado brasileiro. Obrigado e solidário a todos.